E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda família pode ouvir. Novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e a orientação sempre dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Então, vamos começar estudando, o nosso capítulo 40. Digo nosso porque a gente já vem estudando ele há alguns dias, não é isso? Mas vamos dar continuidade. O título do capítulo 40 do livro Nosso Lar é Quem Semeia, Colherá. No último programa, nós conversávamos sobre o assunto que a Narcisa está colocando para André Luiz, sobre aquele reencontro que ele teve com a moça, que trabalhou na casa dele. E a Narcisa, ela está orientando, no caso, o André Luiz, para que ele não fique tão constrangido, porque se Deus permitiu esse reencontro do André Luiz com essa moça, que trabalhou na sua casa, o nome dela era Elisa. E a Narcisa diz para ele o seguinte, que se ele reencontrou-a é porque ele já está em condições de resgatar a dívida para com a Elisa, que deu, porque tudo é com a permissão de Deus, não é? E a Narcisa diz para ele que ele não fique tão constrangido assim, porque todos, inclusive ela mesma, ela teve também experiências complicadas no passado, então que isso não o constrangesse e que ele pudesse, ajudar a essa irmã. E aí ela também fala para ele que, na realidade, todos nós vamos encontrar no nosso caminho reencarnatório ou até no mundo espiritual todos os frutos da nossa sementeira, os bons e os maus. Nós já comentamos que também aqui em outro capítulo que outro fruto da sementeira de André Luiz foi o encontro com Silveira. Um homem que o pai dele emprestou dinheiro e fez uma cobrança muito severa e acabou deixando o senhor Silveira na ruína. E o André Luiz reencontrou também esse senhor lá em Nosso Lar. Esse senhor já trabalhava no grupo de samaritanos. E agora é o reencontro dele com a moça que trabalhou na casa dele, a Elisa. Então, Elisa, isso. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro e ao estudo. Nós vamos recomeçar a partir do parágrafo 14, que começa assim. E percebendo-me a resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou. Eu vou ter só um detalhe aqui. Já podemos começar a parar. O ouvinte pode falar, poxa, mas nem começou a ler, mas é que cada detalhe para nós aqui, para todos nós, para nós aqui não, para todos nós, é de uma importância muito grande. O livro traz ensinamentos, não é apenas uma história de alguém que desencarnou e como ele desencarnou. Quando ele fala que teve uma resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, então ele teve vontade. E a vontade é o grande impulso que nós temos que ter para a nossa melhora íntima, que é o que está acontecendo aqui com o André Luiz,
O espírito Joana de Ângela, através do Divaldo Pereira Franco, da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, no livro Triunfo Pessoal, ela tem um dizer muito bonito sobre a vontade. Ela diz assim: a vontade é a resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas. Então, resolução firme. A resolução dele de empreender isso. Ela diz que a vontade é essa grande manivela que impulsiona o espírito, para o nosso progresso. Ela fala exatamente o que o André Luiz está dizendo aqui. Então, a gente percebe, só tem um detalhe que a gente sempre tem que lembrar. O André Luiz está sendo muito bem amparado, como ele já disse anteriormente, em capítulos anteriores, né? Ele estava até se sentindo constrangido do todo o carinho e amparo que ele tem, para poder ajudá-lo, né? No seu progresso individual. E a gente está vendo assim que ele está aproveitando isso. Só tem uma coisa: o progresso real vai ser quando ele reencarnar novamente. Na pergunta de número 230 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: na erraticidade o espírito progride? Aí os espíritos respondem: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então os espíritos respondem a Kardec exatamente aqui, como a gente está vendo com o André Luiz. Ele está se melhorando muito porque a vontade e o desejo dele de conseguir isso é grande, né? Mas na existência corporal que ele vai ter novamente, é que ele vai pôr em prática as ideias que adquiriu. Ele vai saber se ele melhorou mesmo ou não, porque vai acontecer uma situação semelhante ao que aconteceu com ele e com a Elisa, e ele vai ter que passar pela prova, né? Sim. E então, continuando, no parágrafo 15. Vamos, mas não se dê a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa temporariamente. Então, a Narcisa está orientando o André Luiz para que ele não diga quem é, para não constranger a Elisa, né? E também ele próprio ficar mais à vontade primeiro, né? Então, a Narcisa orienta o André Luiz para que ele não se apresente logo: eu sou, não é, André Luiz, eu fui aquele que te conheceu na casa dos meus pais, que nós tivemos um relacionamento íntimo, né? Então, na realidade, isso também acontece conosco na reencarnação. A reencarnação, pela misericórdia divina, Deus, né, não nos constrange dando para nós o esquecimento do passado, para que a gente também não fique constrangido. Porque se ele se revelasse ali para Elisa, ele ficaria, não é, muito humilhado pelo que ele fez, e ela, muitas das vezes, poderia ficar com um sentimento muito grande de raiva, de ódio, e poderia redundar num fracasso a sua melhora. Então, Deus faz exatamente isso com a gente, né? Quando a gente reencarna numa família, a gente tem como beneplácito o esquecimento do passado. E no Evangelho, no capítulo 5, o item 11, Allan Kardec coloca para a gente, né, para a gente compreender o motivo desse esquecimento. Então, vamos ler só um pedacinho. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Então, muita gente acha que é um problema você não lembrar de outras encarnações. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio.
em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Então é exatamente por isso que a Narcisa está pedindo ao André Luiz para ele não se dê a conhecer logo no primeiro momento, porque isso ia causar, né, ele ia se sentir muito humilhado, a Elisa poderia se sentir, né, com muito rancor, e daí por diante ia se, como é que se diz, ia entravar um futuro progresso fraternal entre eles, porque os reencontros, não é? A gente sabe que todos os reencontros reencarnatórios, vamos falar agora aqui de nós que estamos encarnados, todos esses reencontros são para que a gente possa, de alguma maneira, refazer lições equivocadas que fizemos, né? Reatar laços que foram quebrados. E se a gente lembra, como diz Kardec, se a gente lembra de que, vamos supor, um pai ou uma mãe nos mataram, nos envenenaram, como é que a gente vai conseguir desenvolver algum afeto por essa criatura? Nós ainda não estamos nesse estágio, aqui ainda é um planeta de provas e expiações. Nós não estamos ainda no estágio de saber, né, espontaneamente amar a todos como irmãos, filhos de Deus. A gente ainda tem dificuldade nisso. Então, por isso, a Narcisa orientou o André Luiz para que ele não se desse a conhecer a Elisa, que isso viria no momento próprio. Na nossa reencarnação, se a Deus aprouver que a gente lembre, né, de alguma pessoa que conviva com a gente, que a gente lembre, né, do nosso convívio no passado, isso acontecerá espontaneamente, não é? E tem muita gente que lembra, às vezes, por expiação. A Dona Ivone do Amaral Pereira, ela quando pequenininha, ela diz que ela ficou muito de castigo e ela às vezes até apanhava do pai, não é? Porque ela não reconhecia ele como pai, o pai da atual encarnação. Ela lembrava do Charles e ela dizia, você não é meu pai. O costume de pedir a bênção antigamente, né? Ela não pedia para ele. Ela, às vezes, quando ela queria passear, sair, ela falava para a avó dela, vó, cadê minhas luvas, minhas mitenes, que é uma luva que não tem os dedinhos. E aí todo mundo brigava com ela, porque lembrar do passado ao nosso nível evolutivo é muito complicado. A gente ainda não tem essa elevação toda moral, intelectual para isso. É isso que a Tereza está falando, está diretamente ligado naquela questão que nós lemos do Livro dos Espíritos, da 230, o progresso do espírito na erraticidade enquanto desencarnado. São as promessas que nós fazemos, o desejo de reconciliação com os desafetos do passado, a quem nós prejudicamos ou fomos prejudicados. Então, isso tudo são promessas, são vontades. Mas quando nós encarnamos, é o que está dizendo aqui, ó, a existência corporal é que põe em prática as ideias. Então, porque na existência corporal vem a influência do meio em que nós estamos colocados. Então, muitas vezes, como a Teresa está colocando, né, isso principalmente em família, aqueles casamentos tão esperados, planejados, duas pessoas que realmente se amam, se gostam e planejam ser pais, né? Tudo aquilo preparado, muitas vezes naquele ambiente de desejo, de constituir realmente uma família com filhos, muitas vezes vem aquele primogênito, pode ser, eles aproveitam a situação, aquele a quem a gente prejudicou, ou aquele que nos prejudicou, para começar a ter uma reconciliação real. No livro também psicografado por Francisco Cândido Xavier, Missionários da Luz, que é o 3º volume da série André Luiz, tem bem o caso do Segismundo, é bem isso aí. Ele mata a pessoa, ele assassina um homem e casa com a que era a mulher dele. Uma situação assim. No plano de todo mundo desencarna, né? E no plano espiritual há uma reconciliação, uma conversa.
E na conversa, esse que foi o assassino, que é o Segismundo, ele diz: os espíritos não permitem que o futuro pai, desdobrado pelo sono, que vai ter esse encontro com essa reunião, veja ele, reconheça ele. Reconheça quem ele é. Né? Então, você já tem uma situação aí. Então, se no plano espiritual, na conversa, eles não permitem nem que reconheça, imagina quando encarnar, como é que vai ser a dificuldade. E vai, mas é assim mesmo que nós temos que progredir. A gente, quando reencarna, a gente veio para reparar o mal que a gente fez às pessoas, mas também, né, junto a isso, a gente tem que gerar algum benefício. Se a gente lembrar, a gente não consegue gerar benefícios para as pessoas que fizemos o mal. No Livro dos Espíritos, na pergunta 642, Kardec perguntou assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, se a gente reencarna, e no caso o André Luiz lá em contato com a Elisa, não só para reparar o mal que ele fez, mas ele também vai ter que fazer novos benefícios para ela. Ele vai ter, e a gente vai ver aqui que ele está bem disposto a isso. E na nossa reencarnação, a mesma coisa. A gente não é só não fazer mais a coisa errada, mas a gente também precisa fazer algo de bom para aquela pessoa, a não ser que a pessoa não queira. Aí é diferente, porque às vezes a gente quer ajudar, e isso acontece muito em muitas famílias, mas as pessoas ainda não nos perdoaram o erro do passado. Então a gente tem que entender, não é? Orar para que essa situação se modifique, mas se a pessoa também não quer receber, aí é como Jesus orientava os discípulos. Quando vocês entrarem numa casa e desejarem paz a essa casa, as pessoas não quiserem receber, vocês peguem a paz de volta para vocês, quer dizer, continuem tranquilos e sigam o caminho, porque a gente não tem como obrigar ninguém, não é, a gostar da gente. Infelizmente, não temos esse poder. Por mais que a gente queira acertar as nossas contas com a pessoa, né, redimir do mal que a gente tenha feito a essas pessoas, porque é um indício grande de alguém na nossa família que não tem afeto por nós, é um grande indício de que alguém ali, né, alguém cometeu algum erro muito grave e ainda não foi perdoado. Então a gente tem que ter paciência. Como Jesus falava para os discípulos: olha, vocês, né, o caminho é esse, vocês tentem levar a minha palavra, tentar ajudar, mas se a pessoa ela ainda não quiser receber, ela não estiver pronta, então vocês, não é, peguem a paz de volta e caminhe, né, e procure alguém que queira, na realidade. Então, para que isso possa acontecer, realmente a gente resgatar as nossas dívidas com alguém da família e conseguir fazer algum bem, é necessário que a gente não se lembre, né, da situação em que nós erramos, para que a coisa possa fluir mais naturalmente. E mesma coisa aqui do caso do André Luiz. Por isso a Narcisa falou para ele não se apresentar logo para Elisa, né? Para que ele, como ela coloca aqui, né, não se dê a conhecer por enquanto. Quer dizer, vai ter um momento que ele vai ter que se apresentar. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Então, quando ele realmente sentir segurança, né, dos sentimentos dela para com ele, quando ele puder realmente ter feito algo bom por ela, aí sim. E no caso do André Luiz, ele está contando com um fator a favor dele. Ela está cega, ela não vai reconhecer ele pelo rosto. Porque ela diz aqui, ó:
pelo fato, né, isso não será difícil, pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa temporariamente. Então, para ele né, no caso da reencarnação é o véu do esquecimento. No caso dela é a cegueira. A cegueira, ela, de alguma maneira, essa cegueira veio beneficiar esse reencontro. Que é o véu do esquecimento enquanto a gente está encarnado. Enquanto a gente está encarnado. Para ela aqui vai ser rápido, né? Ela diz que depois, é claro, ela vai melhorar. Uhum. A gente eu estava, na hora que a gente estava estudando em casa, a gente lembrou da pergunta 164, porque ela está... No caso, ela morreu cega por conta, ela vai dizer depois, da doença que ela teve. Mas ela poderia ter chegado ao mundo espiritual enxergando, porque a cegueira é do corpo e não da alma, não é? Então, na pergunta 164 do Livro dos Espíritos, deixa eu pegar aqui 164. Aqui. 164, aqui, ó. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Então, todo mundo que morreu cego vai chegar cego no mundo espiritual, como a Elisa? Resposta: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, ela desencarnou cega, mas por quanto, né, a vida dela foi uma vida extremamente, vamos dizer assim, não espiritualizada, mas ao contrário, bem materializada, ela, quando chegou ao mundo espiritual, ela ainda se sente cega. E é por conta disso. E exatamente no órgão, vamos dizer assim, no setor em que a consciência está comprometida, né? Teresa pode lembrar, que ela lembra melhor dessa parte do livro Memória de Suicida, o espírito de um grupo de suicidas que tem nesse livro, e ele pede ele enforcou a esposa. A amante. Isso. Como é o nome dele? Peraí. Ele enforca a amante e ele pede para voltar, não é isso? Mário Sobral. E a Eulina, o nome da amante. Eulina. E aí ele fica com as mãos totalmente mirradas nesse... Ele já não sente mais as mãos no mundo espiritual. Isso, Ele diz que ele acaba vendo as mãos dele no pescoço da Eulina. Ele fala assim: as minhas mãos não estão mais aqui, as minhas mãos continuam lá no pescoço dela, né? O caso dele, assim, ele chega ao mundo espiritual com os dois braços, mas com o estudo que ele vai fazendo, com o amparo que ele vai recebendo, a consciência dele vai alertando mais a ele, né, da culpabilidade, porque além de suicida, ele era homicida. Então ele já... Na medida que a consciência vai aclarando, para ele, porque é onde estão escritas as leis de Deus, né, conforme a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Então, o tempo já está acabando, então a consciência já vai apitando e ele provavelmente vai reencarnar com algum problema nas mãos, né? Ele reencarna, né? Quem lê o livro, ele reencarna sem as mãozinhas. Sem as mãos, as mãozinhas. Então é isso. Então o tempo também está acabando aqui. Como a gente falou no início, né? Nós estamos estudando, não há tanta pressa de acabar o capítulo e nem o parágrafo. É importante a gente procurar entender o máximo o que a mensagem nos traz aqui do livro. Muito obrigado pela atenção, mais uma vez, de vocês, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir, e esperamos que tenhamos contribuído para um esclarecimento melhor. Fique com Deus. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, possa abençoar a todos os ouvintes, que os bons espíritos, em nome de Jesus, possam estar presentes em todos os lares,
em todos os corações, nos ajudando como sempre fazem. Muita paz a todos, um grande abraço a todos os amigos que nos ouvem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.